Você tem muita coisa dentro do campo do academicismo teológico que contrapõe a teologia de Maria, que contrapõe a teologia mariana e os dogmas de Maria. Contrapõe. Claro que nós entendemos a importância de Maria. Entendemos a importância de Maria e Maria ela foi uma mulher que Deus escolheu. Maria foi uma mulher que Deus deu a ela graça. Ela não é portadora da graça. Deus deu para Maria graça para que ela viesse ser a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus. Então nós entendemos o seguinte, que o anjo foi lá, o anjo Gabriel foi lá e se apresentou para Maria, mãe de Deus. Tem a anunciação do anjo Gabriel, ele foi lá anunciar a Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus. Nós temos a visita de Maria a Isabel, nós temos ali o nascimento de Jesus, nós temos a apresentação no templo, nós temos a fuga para o Egito, nós temos Jesus no templo com 12 anos, nós temos as bodas de Canaã, tudo Maria fazendo parte desse portfólio, ela fazendo parte desse momento ali. Você tem Maria e os irmãos de Jesus, você tem a crucificação de Jesus, Maria estava lá, você tem a presença após a ressurreição. Então são textos bíblicos que você percebe que Maria faz parte do contexto. Só que você pegar, por exemplo, Maria e querer colocar ela em pé de igualdade com Cristo, isso é um absurdo. Não tem sustentação teológica, não tem sustentação nas Escrituras. Isso é um dogma, isso é uma apresentação teológica, isto é apenas um conceito, um costume, uma tradição da igreja e não é escriturístico, não está nas Escrituras. Você entende? Isso é um problema seríssimo. Quando você compreende que Maria ela era uma judia, que vivia debaixo dos fundamentos do Torá, da lei de Moisés, ela nasceu ali em Nazaré, uma aldeia com 500 pessoas, há 2000 anos atrás. Seu pai e sua mãe eram dali, ela nasceu ali. José também era dali de Nazaré, ela viveu ali, né, a sua vida. E você percebe que essa Maria, que tinha entre 14 e 16 anos, ela está noiva de José. Quando o anjo se apresenta para ela, a concepção que ela tinha era da Torá, explicitamente da Torá, da lei de Deus, do Antigo Testamento. Tem nada a ver aqui com a materialidade da Igreja Católica Romana, que só aparece depois de alguns séculos à frente. A gente está falando aqui de Antigo Testamento. Então qualquer mulher com a idade jovial de Maria poderia ser encontrada por Deus naquele tempo e Deus derramar sobre ela o Espírito Santo e cumprir a promessa de trazer o Salvador, o Messias, o Cristo. Você entende? Dentro da concepção teológica do Antigo Testamento, você percebe que cada mulher, ao longo da história do Antigo Testamento, elas tinham essa ideia. Porque todos conheciam as profecias do profeta Isaías, que foi o que mais pregou, o que mais vaticinou sobre a vinda do Messias. Então a ideia de uma moça judia naquele tempo, antes da Igreja Católica, que só veio séculos depois, antes de existir sequer o Novo Testamento, antes de existir sequer uma única linha escrita de Evangelho, ou uma única linha escrita de carta do apóstolo São Paulo, ou de alguns dos outros apóstolos, lá que se tinha ideia era uma cultura judaizante, que a base escriturística era a Torá, a lei de Moisés, e as tradições rabínicas, e toda moça que nascia, que crescia, tinha essa ideia, será que Deus vai me escolher para eu ser a mãe do Messias, do Cristo? Então Maria foi uma escolhida entre as milhares de mulheres, uma escolhida entre muitas mulheres. Quando um teólogo católico pega, por exemplo, Gênesis 3, versículo 15, e diz, olha, isso aqui é a profecia sobre Maria. Gênesis 3,15, que a mulher, né, daria a luz, que a mulher ia ser ferida ao calcanhar, mas que a mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Esse texto de Gênesis 3,15 não fala de Maria. Não fala de Maria. Fala de uma mulher.
Fala de uma mulher que ia esmagar a cabeça da serpente, que ia ser ferido o calcanhar. Mas não é uma profecia ou uma alusão a Maria. Porque dentro da ideia teológica do Antigo Testamento, qualquer mulher poderia ser escolhida por Deus, ser agraciada por Deus. Entende? Tem uma diferença muito grande entre você ser escolhido, entre você ser agraciado por Deus, entre você ser cheio do Espírito Santo para fazer uma obra de milagres para Deus, como foi o caso de Maria, e você ser portadora do Espírito Santo. Você ser a portadora da graça. O que a construção teológica católica quer fazer é o seguinte, é fazer com que Maria seja perpetuamente virgem, seja imaculada, ou seja, santa, sem pecado. Ou seja, querem colocar Maria no pé de igualdade com Cristo, mas ela não é isso. Ela foi simplesmente uma mulher que Deus escolheu para carregar o Filho de Deus. Ela é importante? Ela é importantíssima. Como a mãe de Jesus, como teve outros filhos, ela é mãe de outras crianças, meninos e meninas que ela gerou com José, ela foi mãe. Então, assim, Maria foi importante? Foi. Teve uma mulher de fé, uma mulher de coragem, uma mulher escolhida por Deus, uma mulher na concepção da palavra que tinha ideia de que qualquer uma poderia ser escolhida. Você entende? Então, não é à toa que hoje, por exemplo, em Israel, se você vai a Israel hoje, você chega lá em Israel hoje, por exemplo, e você, se você perguntar lá se eles acreditam em Jesus Cristo, eles não acreditam em Jesus Cristo. Os israelenses, hoje, em 2025, eles não acreditam em Jesus Cristo. Eles estão esperando a vinda do Messias. Eles estão esperando a vinda do Cristo. Entende? Ou seja, a ideia que eles têm hoje é a seguinte: o Messias não veio ainda, o Cristo não veio ainda, a gente está esperando o Cristo vir. Ou seja, qualquer mulher lá tem essa ideia de que pode, de repente, gerar o Messias ou gerar o Cristo. Você entende? Então, essa ideia de colocar Maria num patamar que ela não deveria estar, isso é uma construção teológica católica que é infundada. Não tem fundamentação nas Escrituras. Maria foi uma mulher importante? Foi. Mas ela não está em pé de igualdade com Jesus Cristo. Tá? Não está em pé de igualdade com Jesus Cristo. Né? Então, você tem, dentro do campo da teologia protestante, nós falamos da mariolatria, que é o perigo que se tem de fazer um culto, uma veneração a Maria, colocar ela no lugar que ela não merece estar. Entendeu? Então, tem que se tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Então, nós estamos falando hoje sobre a teologia de Maria, teologia mariana, os dogmas de Maria, e nós amamos os católicos, não tenho nada contra o católico, nada contra padre, nada contra ninguém, tá? É só mesmo um bate-papo de ideias, uma troca de ideias, tentando fundamentar ideias dentro do campo bíblico, teológico, acadêmico, e foge da realidade essa concepção de que Maria ela é imaculada, sem pecados, de que Maria é virgem perpetuamente, de que Maria ela é Theotokos, mãe de Deus, de que Maria foi assunta aos céus, o seu corpo não ficou na terra, foi para o céu, colocando ela em pé de igualdade com Cristo. Então, essas ideias fogem do campo bíblico e teológico. São ideias infundadas. São argumentações infundadas, não têm fundamentação bíblica. Vocês podem pegar aí textos bíblicos e tentar traçá-los, mas não tem fundamentação bíblica e teológica. Amo os católicos, amo os padres católicos, os teólogos católicos, só que, infelizmente, essa teologia mariana, os dogmas de Maria não tem fundamentação aqui, ó, na palavra de Deus. Não tem fundamentação. Não tem fundamentação. Olha só o que diz o padre. Deixa eu colocar para vocês assistirem de novo. Olha o que diz o padre. Olha só o que diz o padre. Escute aí. Deixa eu colocar aqui para vocês. Criá-la imaculada. Então,
seria, né? Claro. E por isso que ela vai cantar no Magnificat. Que Deus é a liberativa, a outra é a preventiva. Foi o que se passou com Nossa Senhora, e só com ela. Só com ela. Nosso Senhor, Deus Nosso Senhor diz, ela, minha mãe, eu pago antes. Ela está submissa à lei da humanidade, aos descendentes de Adão. Mas no caso dela, eu pago a dívida dela antes. Do pecado tocar nela. O pecado não toca nela. Preventiva. Eu não quero. Muito, que bonito, hein? Muito bonito. Bonito, muito bonito. E o impressionante é que essa preventiva é a redenção mais perfeita. Porque a outra foi pra cadeia primeiro. Aconteceu, né? Já aconteceu. As consequências do pecado já tocou, né? Já tocou. E essa aqui não. É tão perfeita que nem Então, você entende? É uma construção, é uma argumentação. E todos os teólogos católicos pensam assim, eles acreditam assim. Não é bíblico, não é escriturístico, não é teologizado, não tem hermenêutica ou exegese que sustente isso. Né? Você não encontra, não tem como. E isso, então, é uma construção teológica católica. Isso vem de tradição católica, é um dogma católico, é uma ideia, e não tem fundamentação nas escrituras, tá? Eu queria pedir muito que você deixasse aí o seu like, que você se inscrevesse no canal, que você compartilhasse os nossos vídeos para que mais pessoas possam ser edificadas, serem alcançadas. Quero ratificar de novo aqui, nada contra católicos, nada contra padres, nem teólogos católicos, é apenas um debate de ideias, um debate teológico sobre o assunto, tá bom? Na minha concepção, não tem fundamentação bíblica alguma essa questão de Imaculada Conceição de Maria ser Theotokos, Mãe de Deus, de Maria ser a Assunção de Maria, enfim, aparições de Maria, enfim, não tem fundamentação alguma nas Escrituras, tá? De linguagem bem popular, isso é crendices, tá? Não tem nenhum respaldo teológico e acadêmico, tá? E quero pedir que você se inscreva no canal, que você deixe aí o seu like, o seu comentário. E Deus abençoe.